Salve, salve analítica e analítico de plantão, belezinha? Começando mais um episódio do Analytics Talks e hoje vamos falar de cagadas e analytics. Eu já falo muito porque a pauta tá sensacional, vai ser muita coisa engraçada. Só pra vocês entenderem o que a gente reuniu aqui, foram cagadas que com certeza cagadas que eu já cometi, os outros participantes aqui já cometeram, que o Luciano já cometeu, que as pessoas já relataram pra gente que já cometeram, que a gente já viu as pessoas cometerem. A ideia é a gente debater pra vocês aqui essas cagadas, falar por que isso é errado, explicar o contexto disso, explicar como a solução pra você poder se virar e a gente também rir um pouquinho. E esse aqui é um oferecimento, né, do Métricas Boss Prime, porque se você estuda lá, essas cagadas tu não cometerá. Exatamente. Já comecei assim. Como sempre, ao meu lado, ele, o Supremo Senhor Kaiô do GTM. Caralho, tá maluco, muito forte. Essa daí eu gostei. Boa, e aí, Luciano, mais um? Mais um. Boa. E aqui com a gente, pra compor essa banca de cagadas, ele, que diz que nunca cometeu, mas quem é internamente sabe as verdades, senhor Felipe Melo, seja bem-vindo. E aí, galera, reforço que eu nunca cometi nada disso. Boa. E agora? Porra, agora anuncia ela, meu parceiro. Depois de... O que a gente fez aqui na Métricas? Você possivelmente já acompanha a gente há muito tempo. Sabe que nós tínhamos uma pessoa aqui na Métricas que ela era analista, depois se tornou coordenadora, depois se tornou head, e aí saiu da empresa. Foi viajar. Ela queria viver experiências. Ela disse pra gente que ela queria ir pro mundo encantado. E quando ela foi pro mundo encantado, viver um conto de fadas, ela percebeu que ela já vivia Então conosco hoje aqui, ela que foi tentar achar o sapatinho de cristal e percebeu que já usava, Marina Brown, seja bem-vinda de volta. Fala, galera, vou mais aqui de volta. Realmente aí foi a pior viagem da minha vida, mas tô feliz demais de ter pousado de volta. Provando que a Disney muita turbulência no caminho, mas pouso aqui agora se acalmou. Brincadeiras à parte, né, Marininha? Condição climática. Brincadeira à parte, okay. a Marina, ela saiu do MB pra ir para outros ares aí, teve passagem na Disney, tocando toda a parte de Analytics da Star Plus. Depois ela foi head global de Analytics da Vetex. E até que o momento a gente falou assim, nossa, estamos sentindo falta daquela que juntando as iniciais é a mesma que a nossa. Exatamente. Marina Brown e Métricas Boss. Por isso, trazemos ela de volta agora em outra função, como head de Sales and Customer Success. Tem que ser em inglês, porque ela estava acostumada com isso, então a gente deixou. Porque, ó. Global. Né? Boa, Marininha, seja bem-vinda de volta nesse podcast aqui, já para matar a saudade da nossa audiência e da gente também. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu tenho que dar alguns recados importantíssimos. Recado número 1 é que a Métricas Boss foi cafenizada. E temos uma parceria com Coffee Mais. E a Coffee Mais é aqui no link da descrição do podcast, seja no YouTube, ou no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou no Google Podcasts. Você vai encontrar o link da descrição para garantir esta maravilha de café com 20% de desconto. Vintão. 20%. A página tá aqui. Esse café é maravilhoso. Por falar a verdade para você, eu adoro tomar esse café de verdade mesmo. Eu gosto. Porque eu boto ali, dripzinho, muito forte. Você bota na caneca, porra, água quentinha ali, ó. Não, e além de tudo, eu gosto de tomar um café por conta da experiência que a gente vive de tomar um café. O cheirinho que dá a experiência, né? Porra, você vai pra num momento mais calmo, bota a aguinha ali assim, ó. Eu não sei quem faz isso, vai a dica, tá? Pra quem não faz. Primeiramente, você joga a água só no filtro. Depois, olha só, assim, ó, movimentos circulares. Que isso? Primeira coisa, na realidade, como esse aqui já é o drip, eu jogo a água na caneca pra ela ficar quentinha, e jogo o café fora, a água fora, abro o drip, e aí movimentos circulares ali assim, até a água chegar no topo. Olha a cara de prazer do menino. Larga-me bem, vai ser barista. Eu já pensei nisso. Se me desse condição de trabalhar de qualquer lugar, quem sabe? Café do mundo todo. Boa, então você tem condição de garantir o teu Coffee Mais no link da descrição. Você tá ouvindo esse podcast aqui e vai ver que tanto Felipe Melo, como também Luciano Fialho, estão com a camisa do Analytics Summit. Maior evento de analytics, métricas e dados da fucking América Latina. É nóis.
Só isso, segundo o E-Commerce Brasil, start esse mundo do marketing. Entre outros players que estão falando da gente aí. Você é muito brabo, tô até tímido. Nesse momento que a gente grava, já tem mais de 2.000 ingressos vendidos, 2.000 palestras, 2.000 confirmadíssimos. Vamos ter palestras de Disney, vamos ter palestra do Bradesco, Itaú, Nina Talks vai estar com a gente, Rafael Reis, UX Unicorn, Leandro Rezende, Huxley Dias. A gente vai ter, o que mais? Caio Rafael Tramontina. Lastance, Caio Tramontina, Gabriel Mineiro, Kleber Anderson Forato. Palma, Kleber Forato. Galera muito Muita brava. gente foda. Se você é assinante do Prime, relaxa que você já tem acesso ao Summit. Não é? Clica no link da descrição e garanta o seu ingresso. E Bora agora, pro papo. sem mais delongas. Ou se inscreve no Prime também, tá, gente? Isso, olha aí. Ah, Pô, Red já de tá ligado, Seios, né? né, meu chapa? Meta pra bater. Né? Vamos então aqui. Vamos então começar a falar nesse clima leve, descontraído de cagadas. Eu vou citar a cagada aqui e vocês vão poder rir à vontade. Pode dizer se quiser se já cometeu ou não, ou se pelo menos já viu alguém cometer. E a gente contextualiza pra galera por que isso é uma cagada e qual a solução pra não cometerem essa cagada. Porque a verdade é que esse podcast aqui vai ser uma verdadeira aula, um atalho absurdo pra galera se aprender e aplicar na prática. Então o primeiro A melhor coisa é saber o que você não deve fazer. isso. O primeiro de todos aqui é... Rufem os tambores. Copiou um dash do Data Studio, esqueceu de alterar as fontes de dados e mostrou para o concorrente os dados do outro cliente. Isso é feio. Isso é feio É demais. rude. Imagina que, sei lá, eu contrato a empresa para me dar a moral da minha sua reserva. E aí a mesma empresa trabalha com a Osklen. Aí a reserva é os dados da Osklen e a Osklen da reserva. Puta, chegou uma merda. Cara, isso vai ter um processinho, né? Porque. É sim, porque assina-se NDA pra Exato. você garantir que esses dados são sigilosos. É. Eu já vi essa cagada sendo cometida. Eu preferi começar por ela, porque pra mim é uma cagada absurda e ao mesmo tempo engraçada. Eu já vi sendo cometido por uma agência que atendia anteriormente um cliente nosso e ela esqueceu de tirar os dados do cliente desse dash. E o cliente tinha. Só que ela foi, pegou esse mesmo dash e alterou a fonte de dados pro novo cliente dela, que era do mesmo segmento. É. Olha a cagada. É bom porque, tipo, a galera tem que entender, primeiro, contextualizando, essa fonte de dados toda vez que você cria um dashboard no Data Studio, você precisa inserir ali da onde aqueles dados vão ser puxados. Se é do Google Ads, se é do Google Exatamente. Analytics, se é do Supermetrics, por exemplo. E aí, o que esse cara fez? Ele puxou os dados de um outro GA, do GA do concorrente, para poder Isso. mostrar É, pro cliente Acho que dele na até hora. tem um exemplo prático de como isso pode acontecer, pra galera entender, né? Imagina que a gente aqui, Métricas Boss, trabalhe, vou dar um exemplo aqui, com a Integral Médica, beleza? E a gente tem um dashboard lá que a gente fez pra Integral Médica. Vamos supor que agora a gente venha a trabalhar com uma empresa Max de suplemento. Uma outra empresa de suplemento. E a ideia do Dash seja praticamente igual. Uhum. A gente pode muito bem, para ter um atalho e um avanço, né, mais rápido, eu copio esse Dash que eu já fiz para Integral Médica, Duplica, né? troco a logo de Integral para Max Titânio da E vida muda a ali, fonte. troco a fonte de dados do meu GA, que era da Integral, para lá. Porque se eu não mudar, Vai ver os dados. Tá Além tudo de ferrado. errados, que você está a mostrando dado sorte é que o teu incorreto, cliente não vai entender de onde é. ele pode não perceber. Mas né? pode perceber, uma vez que ele veja uma fonte, uma origem de tráfego como Instagram / Max Titânio. E tu tá no dash da Integral Médica. Ou então ele vê um produto específico daquela empresa, ele vê uma página É, barra com certeza. quem Com somos. certeza o cara vê, com enfim, certeza o cara dá pra vê. perceber. Com certeza. E essa é uma o cliente cagada não vê, absurda. seu chefe pode ver, né? Isso é um pouco mais E complexo. essa é uma cagada absurda, porque é uma cagada que fere a sua privacidade com o seu cliente. E é uma cagada que, cara, na correria, a galera comete. Eu não vi uma vez não, tá, gente? Eu já vi essa cagada algumas vezes, tá? Tanto que a primeira coisa que o nosso time aqui da Métricas faz, quando a gente fala dessa questão do Dash, a primeira coisa que a gente faz é se atentar muito bem. E a gente nem copia a fonte, a gente deixa a fonte zerada. Então o novo Dash, ele fica com aquele triângulozinho de erro. Por quê? Porque não tá puxando dado nenhum. Porra, eu prefiro estar com Como é que Dash. o cara configura isso? Então, é só ele remover a fonte de dados. Remover a fonte de Toda dados vez que ele tudo triângulo. duplicar, ele remove Exato. a fonte de É dados. porque não é o tipo colocar- de erro que você comete por não conhecer. É, e Porque você faz na desatenção correria, mesmo, na falta de correria. atenção, uma coisa rápida. Você fala assim, caralho, não fiz o dash, o cliente, prazo é hoje. Pum. Fez a merda que tem vai que dar. tomar cuidado absurdo. também com os segmentos e filtros que a gente usa lá. Que são porque- específicos que para são específicos E fora pra que, cada assim, conta, que às vezes pode... Você tá tentando montar uma tabela e aí a tabela fala que não dá para você montar ela, aí você vai ver, tem um filtro nela que tá proibindo ela de puxar alguns dados. Então, também tem que ter cuidado com isso. Não tem um pouco do lance de, cara, copiar e colar
não é uma parada tão boa assim? Então, é porque depende, sacou? Tipo, na minha opinião, quando a gente fala de data visualization, quando a gente fala de construção de dashboard, isso deve ser sempre atrelado ao que você tem como objetivo. Então, logicamente, a gente aqui na Métricas, toda vez que a gente conversa com os nossos clientes, a gente entende a necessidade deles e monta um dash específico para eles. Porém, existem dashboards que são mais padrões. Por exemplo, o cliente quer um dashboard de Google Ads que mostra as campanhas, mostra o ROAS, mostra o Facebook Ads junto. É um dash que vai ser igual para todo mundo. Porque, na realidade, ele não está gerando inteligência, ele está gerando visualização de informação. Então, para isso, você consegue ter um atalho. Tanto é que a gente vende hoje no Prime lá modelos, templates prontos, que são templates gerenciais. Coisas mais simples que é para você deixar ali e visualizar de forma rápida. Agora, quando a gente entra numa visão mais tática, muitas vezes não tem Aí como. tem que ser específico. Aí sim. Mas é um erro bem forte isso aqui. Já começamos bem. Bem Dói, forte. dói. Esse é bem Isso forte. aí da Esse demissão, da processo, isso aí, acho que é o pior dos erros. É um Eu convite queria- a se retirar. E eu queria fazer um convite à audiência para comentar pra gente depois o que achou dessas cagadas e falar se já cometeu 5 de 10, 2 de 10, ou até se tem cagadas novas, quem sabe a gente não faz um 2.0. Exatamente. Fazer um vai bingo jogar aí, ninguém. né? Vamos fazer um bingo. Um ser humano é impossível. Próxima aqui, eu vou endereçar pra Marina comentar essa, hein? Achou que a taxa de rejeição do Google Analytics Universal, até mesmo porque no GA4 não existe mais, mas achou que a taxa de rejeição do GA Universal tinha relação com o tempo. É o usuário que fica pouco tempo no site e vai embora. Isso aí é um erro que a gente vê muito, né? Ainda mais eu e o Gustavo, principalmente, que a gente dá aula, então bem as pessoas já chegam com um pensamento de que a taxa de rejeição tem a ver com o tempo. E é bem capaz de alguém que tá assistindo a gente aqui agora, que ainda não tinha essa informação, também achar. Exato. Uma pergunta que eu sempre faço eu devolvo, falo assim, pra você, o que é a taxa de rejeição? A cabeça da galera o usuário que entrou no site ficou pouco tempo, saiu. Galera, cara, dou aula há mais de 10 anos. Quase sempre é isso. E não só pra quem tá começando, né? Exato. Muita gente ainda não entende que a taxa de rejeição ela tem a ver com interação, porque ela vai ajudar a gente a mensurar quantas pessoas acessaram o nosso site, mas não interagiram com ele. E quando a gente fala de interação, por padrão, o Google Analytics contabiliza, o Universal, né, ele contabiliza a troca de página. Então, se você não troca de página, ele não vai entender que você interagiu e aí ele vai abandonar o site. E aí, o bom do GA4 é que agora a gente tem taxa de engajamento, Isso aí. que o próprio nome da métrica já fala diz o que taxa que de é. engajamento. É a forma muito mais inteligente de analisar. Muito mais inteligente, muito mais. E aí, qual era o problema que acontecia? Aí devolvo pro Fio e pro Luciano, que já pegaram muito isso. Qual o problema que as pessoas faziam no quesito da taxa de rejeição? Se todo mundo tem... Porque a taxa de rejeição é uma Porra, puta tu vai lenda invocar- urbana. tu vai Vou invocar o o Valder. Exódia. Existe uma lenda urbana da galera que é acreditar que a taxa de rejeição é uma métrica que influencia em SEO e tal. Não Um influencia, dos a gente já mitos falou. da história. É um dos maiores mitos da taxa de rejeição. E aí o que acontece? Existem os gurus da internet que eles falam que eles vão otimizar sua taxa de rejeição para que os usuários interajam mais com o teu site. E aí, qual a grande mágica, que é uma magia Negra. negra não, né? É uma magia um tanto quanto perversa que eles fazem. Sim, sim. O que é? É o cara implementar um evento no carregamento da página. Eu já vi. O que é não me isso? contaram. Explica pra galera entender Vamos o que é. fazer um teste maneiro aí pra você que tá ouvindo a gente. Eita, Você quer gosto acabar com a disso. taxa de rejeição agora, zerar Quer ela? acabar? Eita! Sem zerar! Tu quer nem Deixa ela abaixo entender de o comportamento... 20%. Eu vou te dar o hack. Então, contextualizando, né? Toda vez que um usuário entra dentro de um site, não interage e sai, nesse caso a interação ela é calculada como ou o cara clicar num link ou disparar algum tipo de evento. E é por isso que dentro da anatomia de um evento, a gente tem a estrutura de categoria, ação, rótulo, valor e se aquele hit é de Isso, interação no ou Para não. o universo. Falando No de já universo antigo. analítico. com Já certeza. 3 ali, já E antigo. que não era nem, daqui a pouco a gente vai parar de falar dessa porra aqui, a gente vai falar só de GA4. Exato. E aí, o que acontece? Se o usuário entra na página e eu digo que teve um evento, cara, evento de timing dentro do Google Tag Manager é o que a gente mais vê. O cara entra lá e coloca, o usuário ficou 10 segundos no meu site, o usuário... Prevendo até, a galera meio que prevendo a taxa de engajamento, né? Mas disparando isso lá, o Google Analytics vai identificar que o usuário interagiu na página e automaticamente aquela página não foi rejeitada. A gente já chegou a pegar cenários dos clientes terem tipo 0.2 Sim. de taxa de rejeição. E aí, que site maravilhoso é esse?
É. Só pra galera Que não entender, existe, sabe? toda vez que a gente configura um evento no Tag Manager, a gente tem que informar se ele é um evento de interação ou não. Então, se a gente diz que ele não é um evento de interação, o que vai acontecer? O que o Google vai ler, né? O Uhum. Google vai dizer o seguinte, olha, toda vez que o usuário entrar no teu site e trocar de página, ele interagiu. E essa é a única interação por padrão que E existe. por padrão, os Por eventos padrão estão é de isso, interação. isso Então, aí. se você não Você tem que alterar... trocar pra não. Exatamente, Aí o que você tem que acontece trocar. quando você cria o evento? É um falso positivo, né? Você tem que dizer Exato. que ele não é um E evento aí de eu vou, interação. você Aí só invocou o pra exódio, eu vou contextualizar, bater. Só pra contextualizar pra galera, então o que o Google Analytics ele passa a fazer? Ele fala o seguinte, olha, para o site do Lucian, se o usuário ele trocar de página ou ele der scroll, ou ele der play no vídeo, ou ele clicar aqui em ver mais na Não, descrição, ou evento de tempo. que a ou galera ele tem ficar mais- um segundo no site. E tudo isso é baseado numa configuração que você fez. Então Isso você aí. tem que ter implementado esse evento É. para ele ter esse problema. E aí Isso a aí. gente teve um cenário bem específico com uma ferramenta no passado que a gente identificou o seguinte: a gente chegava na página de produto e a gente criou um agrupamento de página que ele define quais são os tipos de taxa de rejeição por página, né? Por tipo de página. Uhum. E aí ele tem lá, taxa de rejeição da página de produto. E aí quando a gente olhava a taxa de rejeição, a página de produto estava sempre com menos de 10%. 10, 2, 3, 5. Uhum. E não faz sentido essa página de produto tão maravilhosa se os usuários, no final das contas, não compram o produto lá na frente. Vamos entender o que é. E o que a gente descobriu? Que tinha uma ferramenta que você, acho que avaliava o produto, e essa ferramenta, no momento que o usuário visualizava ela na página, ele disparava um evento. Sim. E aí, toda vez que o usuário desse um determinado scroll na página, ele disparava, ó, o pessoal visualizou E, o de widget, tá ligado? Medir isso não é um erro. Não é um erro, não é um O erro. problema é medir isso e dizer que É isso é uma interação. Exatamente. Porque é uma interação forçada, né? E, tanto, e a parte mais legal disso, pra galera entender, é que o GA4 ele sempre entendeu que isso era um erro da galera que tagueava eventos, como também a rejeição por si só, ela já era uma métrica que se tornou inútil. Então ele acaba, ele mata no GA4 com a rejeição e lança métricas de engajamento, como sessão engajada por usuário, tempo Vocês médio de ficaram engajamento. tanto e criando taxa de evento engajamento. que fudia a taxa de rejeição Eu acho pros que caras. entender o usuário que rejeita a sua página não é necessariamente inútil. Inútil é a forma como isso é calculado no universo. Sim. E hoje existe forma melhor, né? Exato. Boa. E aí, acho que só pra gente finalizar esse assunto, acho que a taxa de engajamento ela vem muito para resolver isso de uma forma positiva, porque as pessoas tendiam a olhar a taxa de rejeição como uma coisa negativa. Então, se a minha taxa de rejeição está muito alta, o comportamento que o meu usuário tem ali, a experiência que ele tem ali é muito ruim. E não, muito pelo contrário, a taxa de rejeição é uma métrica que ajudava a gente a entender onde que a gente poderia melhorar, por exemplo, qual página, qual origem de tráfego. Então, a taxa de engajamento, ela é o oposto disso, então vai ser mais fácil para você bater o olho Isso e aí. visualizar. Eu preciso melhorar o engajamento aqui, que a gente na taxa de Boa. rejeição tinha que pensar o contrário com relação a isso. Boa. Próxima cagada aqui. Já começamos com pé na porta, soco na cara, como diria Jimmy do Matanza. Terceira parada aqui, essa é mais light, hein? Tá analisando o Google Analytics, aí sei lá, a pessoa tá no relatório dentro do Google Analytics Universal, aquisição, todo o tráfego, origem mídia. Beleza. Aí ela vai e troca agora pro relatório de comportamento e eventos. E ela continua analisando, só que ela não percebe que quando ela fez essa troca de relatório, o período lá em cima mudou. Ontem. Cara, isso já deu tanta cagada na minha vida, nos tempos mais primórdios, antes da MB até, que eu crio uma rotina, mano. Toda vez que eu vou trocar de relatório, a primeira coisa que eu faço é scrollar pra cima e ver a porra do Pô, período eu de vou te novo. falar, sabe o que me ajudou bastante? Os Tá atalhos maluco. do teclado. Os atalhos do teclado. O Google- pode crer. o Google a gente tem Analytics, a gente tem um post da Métricas Boss que fala fala dos sobre todos atalhos os do teclado de Google Analytics. Vou deixar aqui na descrição, hein? Ouviu, que aí, pessoal de que conteúdo? acontece? Tipo, tem alguns atalhos dentro do teclado que você pode utilizar quando você está dentro do GA. Então, se você coloca D30, ele automaticamente 30 filtra os dias. dados para os últimos 30 dias. Cara. E aí agora eu faço isso automático. A gente tem um post que tem mais de 5 anos sobre esses atalhos do Google Analytics Universal e, pra galera ficar tranquila, são os mesmos atalhos do GA4. são os Funciona mesmos igual. atalhos. Ou você aprende o atalho ali, ou você no mínimo. E aí, eu aprendi os atalhos muito depois, de criar na rotina na minha cabeça, de toda vez que eu troco de relatório, olhar o período. Cara, e é batata. Quando a gente dava o curso presencial aqui no Rio, e até mesmo o nosso curso de Analytics Universal GTM, que existe ainda lá no Prime, a galera, quando ela tá fazendo exercício, ela fala, pra mim deu erro diferente. Aí eu sempre comento na correção do exercício ali, eu falo,
Você verificou o período? Porque parece que o Google faz de sacanagem. Tire o molding da tomada. O molding da senhora está Resete ligado, por 30 senhora? segundos, tá ligado? Isso é muito... Já aconteceu com vocês também, essa porra? Cara, já aconteceu muito, e aí uma coisa que eu criei pra mim é, toda vez que eu vou analisar um dado, a primeira coisa que eu tenho que entender olhar é o qual é o período. Boa. Então, Mesmo comecei que uma vocês tenham uma análise... análise completa, trocando de relatório. Exato. É o que eu Tô faço trocando também. de relatório, mesmo que eu, por exemplo, acrescente um segmento, eu vou verificar o período. De novo, Então, antes de eu começar a analisar os dados, eu verifico se o período está correto. E os atalhos que o Luciano falou salvam muito se você estiver olhando um período que é possível ali. O problema é o período personalizado. Totalmente Fudeu, personalizado é, é foda. fudeu. É porque Então, esse você tem entra duas já com alternativas pra um você, filtro é. aplicando, né? Tem duas alternativas pra você não cometer esse erro. Alternativa número 1, dá uma olhada no atalho. Sempre que vai trocar de relatório, usa o atalho, caso seja 30 dias, 7 dias, 14 Tem dias. D7, D30. Você olha o período e confirma se é o período que você está analisando está correto. Pô, Sim. é isso. Boa. Se analisar os Boa. dados de forma genérica desse jeito, você não vai tirar conclusão nenhuma. Cara, a próxima cagada, pra mim, é uma que se a galera tá acostumada a seguir a gente aqui na Métricas, ouvir o podcast, ver live minha do Luciano, Instagram do Luciano, Instagram meu, da Métricas, YouTube, blog, Prime, qualquer porra que a gente faz, vai saber que eu deixo isso totalmente claro, que é a galera sempre julga que o modelo de atribuição do Google Analytics Sim. é o last click. E detalhe, o Google lançou o GA4 e nego ainda acha que é last click aquela porra. Sim. Cara. Isso é uma cagada, galera. Não é last click, por favor. Alguém pode contextualizar qual é o modelo de atribuição do Universal e também qual é o do GA4, só pra galera ficar ciente. Famoso último clique não direto, né? Isso aí, que filho. E o data driven que agora. do De último GA4. clique não direto também. Sim, no GA4. é Ou seja, o último o mais clique não brabo. direto se mantém. Exato. Contextualiza aí um pouco, Marina. O que é o último clique não direto pra galera entender? E a gente pode contextualizar um pouquinho rápido o data driven aqui. Show. Último clique não direto é quando o cara, se ele entrar por determinada mídia, como o Google Ads, por exemplo, e depois ele voltar posteriormente pelo tráfego direto e converter, o direto ele não vai receber essa conversão. Por quê? Porque o Google entende que o tráfego direto ele vai acontecer de uma forma já orgânica. Uma vez que você é impactado no site e você acessa, você já fica com aquele site salvo lá. Lembrando que o Chrome representa 60% da internet no mundo, tá? Exato. E na hora que você usa o autocomplete, por exemplo, você está contabilizando como um tráfego direto. Então, o Google, justamente para que a gente possa ser, para que a gente possa dar Ser mais justo, credibilidade, entre aspas, né? isso, ser mais justo com as outras origens, ele tira o direto quando ele é o último clique. Mas se a pessoa entrar pelo tráfego direto pela primeira vez e ali já converter, contabiliza como direto. Ou se ali nos últimos caminhos ele fizer Último, direto. penúltimo. Se o último penúltimo for direto, A galera tem que Seguidamente. entender bem que é, tipo assim, não é que ele não considera o direto. Exato. Ele não considera o direto quando ele é o último. Logo, se o direto for o último e penúltimo, ele é considerado. E no Data Driven, né, é o aprendizado de máquina do Google, da inteligência artificial do Google, que utiliza a teoria de um matemático chamado Shapley, que é uma das teorias de jogos. E o Shapley, ele olha o seguinte, como é que eu consigo entender que o Gustavo é um bom jogador de pôquer em dupla se ele sempre joga com o Luciano e ele ganha? Como é que eu sei se o Gustavo é o fator determinante para ganhar o jogo ou o Luciano é o fator determinante? Agora, aplica isso numa jornada de compra do seu usuário. Imagina agora que seu usuário navega por várias origens. O que o aprendizado de máquina do Google faz nesse Data Driven Attribution é olhar as origens em outras jornadas e falar, não, o orgânico não merece ganhar 50% de conversão, ele ganha 20%, porque em todas as outras jornadas ele não participa bem. E ele olha isso para todas as origens, mas mantendo o último clique não direto, Sim. como a lógica por trás. Isso. Espero que a galera tenha entendido sobre isso. Então, o não é last o click. modelo de atribuição é o mesmo. O que muda é a inteligência Por trás. Exato. Aí acho que o grande avanço agora, que a gente pode comentar e vocês podem falar um pouco, é que no GA4, diferente do Universal, a gente só poderia entrar lá no relatório, no Universal, né, já antigo, GA3, a gente poderia entrar em conversões, funil multicanal, e dentro dele tinha uma opção chamada ferramenta de comparação de modelo. E lá a gente poderia comparar os modelos, ou seja, quando a galera acessa o GA antigo, o Universal, naquele relatório de aquisição, todo o tráfego origem mídia, todo ele é baseado no último clique não direto. Essa não é cai last na click, prova do Google, ponto. hein? Exato. Isso cai na prova do Google. É. Já quando a gente sai do GA antigo e vai para o GA4, tudo é baseado no Data Driven Attribution. O que é interessante agora é que no GA antigo a gente só podia comparar modelos. No GA4, GA novo, a gente continua podendo comparar modelos, porém, se eu julgar que para mim outros modelos que existem, galera, se vocês
não sabem sobre o modelo de atribuição, a gente vai deixar também um linkzinho na descrição aqui, que a gente explica sobre todos esses modelos lá no blog da Métricas, inclusive em vídeo do YouTube, beleza? E também tem podcast nosso falando de todos esses modelos de atribuição aqui. Mas só pra galera entender, existem vários. Existe o linear, o desvalorização temporal, existe o com base na posição, existe o primeiro, interação, existe o last click, o último clique não direto e o data driven attribution. Inclusive, uma das que a galera tenta mais tirar dúvida comigo é sobre, dentro dos relatórios de origem mídia do GA4, tem lá a primeira origem do usuário, a primeira origem da sessão. E aí tem atrapalhado bastante. Origem E aí- mídia da sessão e origem mídia do usuário. Exatamente. Hoje, no GA4, tem muita informação que é da sessão do usuário, tem a taxa de conversão. Agora você pode calcular a taxa de conversão do usuário ou da sessão, isso no relatório explorar. Mas para não confundir a galera, o final do ponto aqui que é importante é, no GA4 agora, se eu julgar que o modelo de atribuição melhor para a minha empresa é o linear, que é que divide geral junto, eu posso alterar isso para todos os relatórios. Isso é do caralho. O que não existia no universo. Ou seja, existem PROs também no Sim. GA4. Com certeza. Que é um PRO que ele demorou 15 anos para ouvir um pouco a nossa comunidade. Demorou. Mas fez alguma coisa ou Nossa outra que funcionou. comunidade, a comunidade dos caras lá, pô. Ninguém vai acreditar nada. Colocar só um Boa. apêndice nessa cagada aqui que eu lembrei de Boa. outra coisa, é que esses modelos de atribuição, eles são do GA, não necessariamente são de outras fontes. Isso, Então, quando isso. você for comparar Ó, o GA vou lançar outra mandou cagada. Facebook, por exemplo. Comparar Cagada bônus. cagada bônus. Comparar o modelo de atribuição Comparar do Facebook, resultado baseado em modelos de atribuição diferentes. Então o cara tem um modelo de atribuição no Facebook e fala, por que meu GA nunca bate com o meu Facebook? É, Facebook é 7 dias pós-clique e 1 dia pós-visualização. E aí a galera tem O que Ads prestar é com janela de 45 dias. É, a galera tem que prestar muita atenção no Facebook Ads, principalmente, que existe uma métrica lá, que é até boa para você analisar suas campanhas, que é uma métrica de recorrência de impressão, basicamente, né? O usuário tá vendo isso quantas vezes? E aí você vai entender que muitas vezes essa frequência, ela é bem alta. É alta não só para você massivamente trazer isso para o usuário, é porque a cada vez que a pessoa visualiza, retorna mais um dia de janela de atribuição para o Facebook. Então eu posso ter visto os stories, depois ter buscado alguma coisa no Google, clicado, comprado, o Facebook falou, é meu. É meu. Isso é uma cagada bônus Exato. fodida aí. Cada um tem um modelo de atribuição diferente. Boa. Próxima cagada aqui, ó. Que só cagada forte, meu chapa. Não sei nem quanto tempo tem aqui já de gravação. Uma puta aula foda aqui. Hein? Próxima cagada, essa eu vou direcionar pro Felipe Melo, que eu sei que ele odeia isso aqui. Ele é um dos caras que mais fica puto com isso. Que é Veremos. exportar dados para Excel e descobrir que é uma cagada só em 2 cenários. Cenário cagada número 1 é que ele só exporta para você a quantidade de linhas que você deixou exibido Sim. dentro do relatório. Então, se tu exibiu 10 linhas, vai só exportar para o Excel 10 linhas. E número 2 é quando você exporta no Excel visão geral. Que a galera acha que vai exportar a visão geral com todas as métricas que aparecem, quando na realidade exporta somente o que está no gráfico. Sim. Pô, eu acho, só para ressaltar que eu acho uma puta cagada não só do usuário, como do próprio Google, porque eu acho que isso é muito mal feito, não deveria ser A assim. cagada não é do usuário, porque o usuário só descobre essa merda depois. Tipo, Aí fica exatamente. puto, fala, porque essa porra não funciona. É bizarro, porque quando a gente vai comparar discrepância de ferramenta, então quero comparar dados que estão discrepantes de transação do GA com a Vetex, por exemplo. E aí você puxa o relatório e não tem o total de linha, você não consegue bater discrepância. tu vai tipo, eu quero ver as transações no GA do período dos últimos 30 dias. Se você não botar lá para 5 mil linhas, que é o máximo? 5 mil linhas, E aí o pior, que se tipo, ultrapassar 5 mil linhas, já era. Vai ter que Essa é fazer da várias outra forma. Vai ter que exportações. fazer várias exportações e depois Isso é fazer o loucura. merge desses Só que desses o dados. que é idiota pra mim é que, na realidade, a usabilidade é mal feita. sim, total. Porque na hora de exportar, ele podia te fazer algumas perguntinhas antes de exportar. Ele só fala exportar, aí você fala CSV, Google Sheets, E se vira. foi. Aí você fala, tá exportando o que eu imagino que eu quero exportar. Porque eu não selecionei porra nenhuma. Vai ser o que tá na visão. Então, Aí chega lá, essa é a nada. dica do universo era, eu vou falar era, porque o Universo Analytics aqui se jaz, mas é uma dica de ouro, assim, porque tipo, eu vejo muita gente fazendo isso. Muita Exporta o gente relatório, não vê o total de linhas. Muito. Pô, Luciano, mas a planilha tá errada. Pô, não tá errada, não. E se ninguém te contar, tu vai ficar batendo cabeça. Vai. Exato. Sabe o que é pior? A galera confia tanto no Excel que nunca questiona. A galera É. vai questionar assim, pô, tá errado o GA aqui, essa integração não tá funcionando. Gente, a cagada no GA aqui, ó, que eu não tô entendendo. De É fato, bizarro. o erro tá no GA, porque no ele GA. deveria exportar os Porque ele dados. deveria ter, no completos. mínimo, uma informaçãozinha melhor ali pra gente Sim. personalizar. Próxima cagada aqui. E ó, se mantém, se eu não me engano, no GA4, igual, Você mantém. exporta os dados Mesma que estão coisa. ali na Mesma coisa. frente, né? Mesma coisa. Próxima cagada aqui, vou endereçar essa pra vocês dois também, Phil e Luciano. Instalou o Google Analytics via Tag Manager. Mas o Google Analytics já estava instalado pelo plugin direto do WordPress ou plugin direto da Nuvem Shop, loja entregada em Tray. Isso é muito comum. Deixou já duplicado. E aí, qual a cagada que acontece e qual a solução? Porque essa cagada
Por incrível que pareça. Acontece demais. Principalmente para quem Muito comum. utiliza essas plataformas de e-commerce, sites e WordPress. É porque, Puta em merda. geral, essas plataformas, elas, lá nas configurações, elas têm um campo onde você acrescenta Mas tem dois o teu campos, ID. cara. O problema é esse. Na A maioria campo das de vezes ela instalação tem do dois- GTM e um o campo de instalação do GA. Inclusive eu falei sobre isso com uma plataforma recentemente, e aí os caras, nossa, mas tipo, se você coloca, e aí, só para poder contextualizar pra galera, dentro dessas plataformas, para poder facilitar a instalação pro cliente, esse guia, né, para esse cara fazer isso de uma forma mais rápida, ele coloca lá, adicione aqui o código da sua UA e adicione o código aqui do seu Google Tag Manager. E aí, quando você dá a possibilidade do cara fazer via Google Tag Manager, é óbvio que o cara vai querer fazer via Google Tag Manager. Sim. Só que ele já tá com isso configurado. Isso acontece muito no Shopify também. Tipo, esse cara vai lá, configura o A quando ele usava o A, ele não sabe que quando ele configura o GTM e ele vai pode instalar ali o dentro. GA Ele tem via que Google Tag remover, né? Manager, ele tem que descontinuar o outro. Então, poderia ser também a questão de uma perguntinha ou desabilitar o Sim. campo Sim. caso o cara Você está preencha esse instalando outro. via GTM. Deseja remover a instalação do GA? Sim. É como o Google faz. Tá Observação, se você está com GTM, não utilize esse campo. Ou então, Coisa mesmo quando a idiota, pessoa assim. vai instalar o GTM, botar do lado. Você está instalando o Google Analytics via GTM? Sim ou não? Sim. Quer desabilitar a instalação padrão que você já tem no Exato. Java? Seria Porque, perfeito. porque isso gera um puta problema de taxa de rejeição. então não é, só é. E aí, rejeição, nesse caso, é um puta Eu acho que é um bug, problema né? não só de taxa de rejeição, só para galera entender o que acontece. Batem duas páginas visualizadas para o Google Analytics. Por conta disso, ele fala, não tem rejeição. Porque se o usuário navegou por duas páginas e a interação é trocar de página, ele tá com duas, não tem rejeição. Rejeição vai a zero. É. Só que além da rejeição, a gente Fode tem outros atribuição problemas. também. Fode atribuição, pode foder sessão, vai foder page view, vai foder outras métricas que a galera pode analisar, e tá tudo cagado, a verdade no final é essa. Não confio em porra nenhuma, não sei a tua transação. Como uma coisa tão simples dá tanto problema. É, exatamente, ó, cagadaça, hein? Essa Cagada braba. machuca. Então a solução dessa cagada aqui é, preste atenção, se você já instalou o GA e vai instalar o GTM, ou você não instala o GA via GTM e mantém Dica no de plugin, ouro. ou remove e instala. Ó, quando você acessar seu site, como que você consegue verificar se você tá com esse problema? Extensãozinha, né? Nem extensão, mais simples boa. ainda. Todo navegador, ele tem um negócio chamado View Source, que é você dar um Ctrl-U. Ctrl-U. Não tem mistério, é Ctrl-U. Você vai dar um Ctrl-U, um Ctrl-F e vai jogar a sua UA. Se achar, é porque ele tá instalado dentro do código-fonte. Boa. Beleza? Boa. Só isso, não vou nem te mandar te instalar nada. Só faz isso. Só isso. De nada, viu? E aí, lógico, se você tiver isso e sabe que você já instalou via Google Tag Manager, é porque ele É tá isso aí. duplicado. E aí tá tudo cagado. De nada, É. tá? Consultoria grátis aqui agora. Próximo, vou endereçar esse pra Marina agora, hein? Vamos lá. A galera gosta muito de ver os dados demográficos, seja no GA4 ou no GA antigo, que é o Google Analytics 4 ou o Google Analytics 3, lá o antigo. A galera gosta muito de ver os dados demográficos. Primeiramente, ele não vem ativado por padrão, você tem que ativar, porém, depois que ativa, a galera começa a olhar e fala assim, meus usuários são mulheres de 35 a 40 anos, Muito porque a galera que não vai sei estar o fazendo quê. tráfego também quer saber. Quer saber e tal. Só que a galera não sabe que não necessariamente aquilo ali tem precisão. Logo, você tem que usar com parcimônia. Logo, uma cagada aqui que a gente está dizendo é olhar os dados demográficos e confiar 100% Tomar na decisão eficácia ali. disso. Por que isso é uma cagada e qual a solução? Por exemplo, né? Se a gente está falando sobre eu quero montar uma campanha, então, eu vou entender que é meu público-alvo, eu abro o GA para olhar esses relatórios, eu vejo, como o Gustavo falou, meu Idade, sexo, interesse. e aí meu tráfego ele vem mais por tráfego de mulher de 40 anos. E na verdade isso pode estar totalmente errado, né? E na verdade há grandes chances de estar totalmente errado, porque o Google Analytics ele não consegue receber informação de sexo e idade de pessoas que estão navegando no site e não estão logadas através do e-mail Gmail. O Google ele só recebe essa informação de quem está logado através do e-mail Gmail e, além disso, a pessoa precisa ter declarado essas informações no momento aí. que ela criou a conta do e-mail, porque isso também, às vezes, a gente não coloca. Então, ele não consegue ver 100% de quem acessou. É um relatório muito mais de tendência do que Isso. outra Exato. É importante a galera entender isso, para não chegar e falar assim, meus usuários, pô, não são, sinceramente. Não. E aí a solução disso é quando você pega esse relatório de informações demográficas, tanto no GA4, que é o novo, ou no Google Analytics antigo, é você pegar e olhar lá em cima a porcentagem, que ele diz para você, 56% dos usuários, 32% dos usuários. A gente tem uma sorte na Métricas Boss, porque como a gente fala muito de Google Analytics e muita gente acaba utilizando o Google Analytics como ferramenta e
é Gmail e é Google Business e tal, a gente tem a sorte de, na Métricas Boas, vai ter mais de 80% disso. Sim. Então eu olho e falo assim, nosso público, eu afirmo, mas eu tenho a ciência da porcentagem que ele pegou. E a Sim. solução Não, aqui é ciência você que aquele olhar. relatório é uma tendência, não é Exato. exato. Né? E eu deixo até aqui uma solução paliativa pra galera, paralela ao Google Analytics, tá, gente? Existe uma ferramenta chamada Naveg, Navegg. Boa. Ela é uma ferramenta exclusivamente para isso, Uhum. para trazer informações demográficas dos seus usuários. Você instala no teu site, ela consegue puxar. Ah, Gustavo, de onde ela puxa? Ela tem parceria com a porrada de portal. E ela é uma ferramenta, pelo menos era, do UOL. Então ela consegue ter dados muito mais precisos e até mais dados do que o Google Analytics traz essas Em informações. relação a Sim. isso, sim. É. Boa? Show. Mais uma ferramenta que recebeu Cagadinha. de graça. É. E cagadinha braba aí. Próxima aqui agora, endereçada pro senhor Felipe Mello, hein? Lá vem. Confundiu Global Site Tag e GTM, instalou os dois. Primeiro contextualiza essa merda, pra galera entender o que é Global Site Tag. Pra galera entender que porra é essa e por que instalar os dois, um dentro do outro, não sei o que dá merda. Cara, eu lembro que isso, quando a GTag surgiu, que não é tão distante Pra assim. galera entender, GTag e Global Site É, a Tag Global é a mesma Site merda. Tag, exato. É, isso foi um problema tamanho que a gente teve que mandar e-mail para todos os clientes falando sobre isso. É, Porque a Global Site Tag é um recurso um pouco mais simples que o Google Tag Manager. De certa forma, você gerencia tags engloba a do porra serviço Google através de uma tag Só só. engloba Google Ads, Exato. Marketing, na verdade, Analytics, a tudo Global mais. Site Tag ela é a nova versão nativa de implementação do Google Analytics, E outros Google Ads, serviços. e Nova, outros né? serviços. É como se você... É porque, tipo, É um documento único que engloba vários serviços. o que já existe há aconteceu? algum tempo. A gente tinha, dentro das versões de utilização do Google Analytics, na época a gente tinha o Analytics.js, sabe? Em cada versão Sim. ele vai criando um arquivo desse separado, Uhum. que tem, é como se a GTag é o SDK do Google Analytics. Sim. Beleza? Pra galera entender. É um pacote que vai deixar disponível, nesse caso da GTag, você conseguir implementar qualquer mensuração do ponto de vista do organismo Google mesmo. Do serviço Google, exato. Então, AdWords, tudo Uhum. você consegue, Foodlight você consegue utilizar, tudo tá ali dentro. E o amarrado. Tag Manager, além disso, te Isso. possibilita implementar qualquer outro tipo de serviço do Exatamente. tag. E é aí, muito mais qual o abrangente. problema? Quando o cara pega exatamente esse código e cola dentro de uma tag HTML personalizado no Google Tag Manager, não dá, porque ele fica restrito a esse disparo. E aí, Sim. antigamente, o que aconteceu que era pior ainda? O AdWords soltava uma nota dizendo: a sua GTag não está instalada. É, por até favor. hoje, tá? Até hoje. Até Então, hoje. tipo, gera um alerta totalmente desnecessário, porque o equivalente à Global Site Tag é a própria implementação do Pixel Uhum. dentro do Do Google Tag Tag Manager. Manager. Só que como aparece esse alerta, nossos clientes entraram na época, tipo... Em desespero, em lógico. É o desespero. Google falando. É o Google erro, falando que Google não está mesmo. implementado, e aí a gente teve que falar, não, calma, já está implementado aqui, só que está implementado de uma outra forma, e esse alerta ele vai parar em algum Isso. momento, mas não parou, até agora não parou. Mas é engraçado que agora, até quando você copia e cola esse código e coloca dentro do Google Tag Manager, Ele- ele alerta. É. Você está tentando instalar uma Global Site Tag via Google Tag Manager. Então, Você não precisa Se você fazer Você usa isso. usa o Google Tag Manager, não a precisa solução para vocês, então, seria... A Global Site Tag, por exemplo, seria uma boa solução para tráfego. Então, eu englobo tudo aqui sem ser o GA, por exemplo. Não, porque Boa. a Global Site Tag implica que você está instalando isso dentro do código-fonte. Perfeito. Se você está utilizando o Google Tag Manager, você não precisa Boa. utilizar o código-fonte. Tá. Então, Porque a o Glo- Tag Manager também tá no É, pra código fonte. exatamente Então, Eu acho que Então, é um a solução é recurso não pra quem usar o tem- Global Site Tag se você tem o GTM e dentro do GTM você instalar o tag de conversão do Exatamente. Se Facebook. você Exato. está instalando tudo direto no código-fonte, Tudo que é GTag. Google. segue, instalou. né? GTag. Agora, Mas aí, se a pessoa tem GTag e depois ela instala o Tag Manager não para faz poder sentido. instalar outras coisas sem ser Google. Não faz sentido. Se você já tem o Google Tag Manager, pra que você vai Não, se a utilizar pessoa GTag? tem a GTag instalada. Ah, tá. Uhum. Tá lá. Aí ela instalou o Tag Manager agora, mas ela vai usar o Tag Manager muito mais para mexer nas configurações do GA, como evento e tal, instalar outras coisas. O que que ela faz da vida? Ela remove e faz a instalação do exatamente. GTag. Migra tudo pro E GTag. para remove você- o GTag. agora já tem um outro cenário. Eu Ah. quero usar a GTag dentro do meu código-fonte e quero usar o GTM só para AdWords. Só para AdWords não, mas Só só para Facebook, Criteo, essas... beleza, tá ok. Não Mas vai ainda quebrar. assim, a Ok, melhor né? aplicação Ok, quebra a seria camada de pessoa- responsabilidade. a melhor aplicação seria a pessoa usar o Tag Manager. Por quê? A Global Site Tag não vai permitir que você crie eventos. Não, e fora, atualizou a Sim. Global Site Tag. Você vai ter que entrar no código-fonte e fazer essa Falar atualização. que é. Nossa. Então, Isso se você for o cara de TI. Então Porque, vamos- tipo, no cenário geral, você não é.
E aí você tem que entrar na fila de TI para você poder resolver isso. Então O Google vamos Tag listar Manager, aqui. Só pra... O Google Tag Manager ele vai viabilizar que essas tags se atualizem sozinhas. Perfeito. Então, tipo, Exato. você não vai precisar ficar Eu trocando quero trocando só de fazer vamos- um fechamento por aqui favor. rapidão, que a gente precisa lembrar que o Tag Manager, ele surgiu como uma solução justamente para que a gente não dependesse tanto da nossa equipe de TI. Isso aí. Então, a partir do momento que a gente implementa o Google Tag Manager, a gente tem mais autonomia para fazer as coisas. Se a gente faz direto no código, a gente A gente tem perde que ficar muita solucionando. autonomia. Então, para entender aqui a galera falar. Primeira coisa que a gente recomenda é não usa Global Site Tag, usa o Tag Manager. Por que a gente recomenda isso? Parte número 1 é porque você não vai precisar ficar pedindo e solicitando toda hora para o time de TI implementações no código-fonte. Número 2, é mais simples, por exemplo, você mexer nas configurações do Analytics. Por quê? Falando então de GA4, ele é 100% dependente de eventos. Tu vai ter que ficar pedindo para o time de TI instalar a parada toda no Exatamente. código-fonte. Sim. Não vai ter necessidade. Aí toda vez que tiver que alterar, vai ter que pedir. E número 3, que é outro ponto aqui, é que o Google Tag Manager, ele permite que você instale outras coisas que não só Google, como a Global Site Tag. Vai Sim. permitir que você instale o Facebook, a Critel, o Hotjar. Perfeito? Mapear evento, que para GA4 é Exato. essencial. Então, Boa? Sim, Exatamente. Boa. Então matamos aqui. Próximo agora, hein? Vem. Aí, só cagada braba. Mais de 40 minutos de cagada, soluções. Eu acho que, no mínimo, o que você que tá aqui assistindo a gente tem que fazer é compartilhar isso com algum amigo e dar 5 estrelas pra gente aqui no Spotify. Estamos Se você já chegando ouviu no mais de top 40 10, minutos, porra. pô, a gente Vambora. tá chegando no top 10. Ajuda a gente a chegar lá. Compartilha isso aqui com algum amigo para ele descobrir esse podcast maravilhoso, pra ele sanar a vida dele com esse shortcut aqui, com esse atalho. Eu tô com a Marina, eu tô falando inglês pra Pô. caramba. Com esse Yes. atalho aqui, para você poder descobrir cagadas e Inglês. como melhorar isso aqui, beleza? Show de bola? Então compartilha e dá 5 estrelas pra gente no Spotify se você tá ouvindo aqui. Se não tá ouvindo no Spotify, tá ouvindo no YouTube, clica no like e inscreve-se aqui no canal do Analytics Talks. Boa! Próxima! Essa aqui, caralho, essa aqui eu já vi uma grande pizzaria lá da gringa, não do Brasil, que não é a Domino's, que a Domino's não comete esse erro porque é Com nossa certeza cliente. Caralho, cometer, que é instalar o Google Ads Conversion Tracking, ou seja, tag de conversão do Google Ads. E a Pô, eu mesma cito uns coisa pro 15 Facebook. clientes. Eu cito uns Mesma 15 coisa. sites grandes. E a que mesma fazem coisa pro Facebook. Eu ia falar isso. Isso Instalar vale pro isso Facebook. em todas as páginas, ao invés de instalar só na página de conversão. Só pra galera entender, quando você instala uma tag de conversão do Google Ads do Facebook em todas as páginas, o que vai aparecer pra você no Google Ads no Facebook? Que cada visualização que a pessoa deu É uma conversão. É uma conversão. Cara, já me dá nervoso isso é quando cagada absurda. colocam que a conversão é o carregamento de uma Puta página, que mesmo me que seja uma pariu. thank you page. Puta Isso que pra me mim pariu. já, É. já não me entra. Sim, porque você não consegue personalizar os dados daquela conversão. Exato. Total, quais foram os produtos que daquela conversão específica e tudo mais. Mas esse, Cara, mas esse sabe aquela... Ah, esse me dá urticária, mano. Dá vontade- Quando eu vejo, me dá vontade de ser ONG. Que eu falo assim, porra, no mínimo, deixa eu descobrir o e-mail dessa porra pra falar, meu filho, pelo amor de Deus. Agora eu vou citar uma coisa aqui que eu gosto muito de citar isso. Um dos cases de cagadas que eu usei durante anos nas palestras da Métricas Boss de falha disso era o site do Nação Rubro-Negra. Ó, que chato, hein? Ei, Não parava não só... Aí os caras falam que tem sócio pra caralho. Porra, lógico. Eu sou toda flamenguista, visualização né, não- galera? Porra, pelo amor de Deus. Mas hoje eu É, acho que tá são consertado São já. 5 tags de page view Mas e acho que uma tá tag de corrigido conversão já. no carregamento de página. Acho que tava disparava. corrigido já. E aí, cara, é aquele lance daquela promoção de propaganda de dentista. 1 a cada 10 dentistas. 1 a cada 10, ou até mais, 5 a cada 10 gestores de tráfego cometem esse erro. Ih, Já tô batendo aqui Ó, agora. eu vou dar logo a moral aqui. Porque se forem um desses 3 gestores aqui que eu vou falar, não vai cometer esse erro. Se for Diego Perseguin Ads, Diego comete. Perseguin Ads não comete. Excelente do Prime, se for do Ponto. Cláudio Flat Júnior não e comete. Cláudio Fett Júnior, então o que? Do Assinantes Ponto do não Prime comete. aprendem E corretamente. aí qual que é o... Gustavo exemplificou bem. Você vai tratar todo o carregamento de página como conversão. É o mesmo hack da taxa de rejeição. Você vai implementar um evento que vai sujar os seus dados. E aí o cara chega e fala, mas o Facebook tá batendo conversão pra cacete. É, o problema óbvio. é o GA. Não, o problema não é O GA é o problema. O GA não está batendo esse número maravilhoso de conversões. Exatamente. Existe a tag de acompanhamento de visualização, a tag de outra page coisa. view. É uma outra tag. É. Tipo, cada um Mas tem essa a sua tag de função. conversão- Esse do AdWords é do remarketing, inclusive. Essa tag de conversão, ela tem que estar instalada na página de conversão. Vou dar 2 exemplos aqui. Se você é e-commerce, tem que estar instalado naquela página de número de pedido, né? Pedido efetuado. Ou uma outra conversão que você queira mensurar. Referência. Ou se for um e-book, por exemplo, como é o nosso caso, a gente tem curso gratuito, e-books que a gente lança, a gente bota na página de obrigado por se cadastrar.
Sim. Sim, ou no evento personalizado. A gente faz com um evento personalizado de Exato, download. também. Quando Que o cara- é mais isso- confiável, né? Isso, mais É lógico, confiável e eu lógico. consigo dizer qual foi o livro que foi baixado. É, tem Exato. várias formas de fazer, mas é importante você entender qual é a tua O conversão. mais que está lá. básico é, pelo menos coloca thank na you página page. correta, Isso aí. na thank you page. Isso aí. Boa. Próxima cagada aqui, essa, maluco. Caraca, essa aqui. Puta merda, meu Deus, essa. Essa cagada, as pessoas não sabem que é cagada até você explicar que é uma cagada. Que é, a galera tem o próprio site. Então imagina que a gente seja a fioeletro.com.br. E aí eu tenho lá aqueles banners da minha home. E eu quero medir a conversão do Nossa. banner. Aí o que eu faço? Eu instalo o banner ali e boto o link com o theme source. O que é o link com o theme source? É o link parametrizado, o link tagueado. Só que esse link tagueado é para medir origem. A gente utiliza ele quando a gente faz o e-mail marketing. Não, origem externa. Isso aí. É para medir quem veio pro nosso site. Então a gente utiliza ele quando a gente dispara um e-mail. A gente utiliza ele nos stories do Instagram. A gente utiliza ele no Facebook Ads. A gente utiliza ele no Google Ads. A gente utiliza ele na Critel. A gente utiliza ele quando a gente manda pro influenciador. Não no banner do site interno. Essa é a cagada das cagadas. Nossa. E aí, eu queria que vocês É um contextualizassem. cocô de elefante. De hipopótamo. Não, cara, eu queria que vocês contextualizassem, porque eu já vi muito site grande fazer isso, porque a galera fala, então como é que eu meço? Então, primeiramente, eu queria que Felipe Melo explicasse como se mede banner, qual a maneira correta de medir banner, e que Marina depois explicasse por que fazer isso, que é medir o banner com URL tagueada, parametrizada e tal, é uma cagada. Sim. Pô, você pode criar um evento de interação a partir do clique naquele banner. Simples. Puxando olha todas as só. informações que você quer. Qual a imagem? Dá menos trabalho do que... Dá menos dá mais trabalho. Não, na verdade, essa Dá menos solução trabalho, né? dá menos Porque- trabalho, cara. Do que Muito mais você ficar informação. tagueando toda- Imagina, você tem 15 banners, só taguear 15 links. Aí cara. já teve cliente que tinha uns 10. Exatamente. Mas imagina só, que você, dentro desse banner, você consiga dizer pro teu designer qual foi o criativo que mais converteu naquela página. Tipo, qual é a arte que teu... É você medir o trabalho do teu designer, pô, basicamente. Se você faz isso pro TM, você tá só cagando os dados. É. E Então, o a gra- maneira correta é medir com eventos. Exato. A gente consegue saber a quantidade de cliques que teve no banner ali. Boa. Depois eu falo até uma cagada bônus desse questão do evento aí, vai. E aí, só para contextualizar, por que que isso é uma grande cagada? Porque a gente acaba perdendo a origem de tráfego principal do cara. Então, se ele clicou no anúncio do Google Ads, ele entrou no site e aí ele clicou em um banner que está parametrizado com a UTM, a origem de tráfego dele vai ser o banner. Sendo que você está gastando um dinheiro ali para trazer o cara através do AdWords. Então, não faz sentido. Que você vai estar sobrescrevendo a origem Um principal exemplo dele. claro é, eu fui impactado pelo stories da Métricas Boss falando do Summit. Aí eu clico no link para ir pro blog da Métricas, para um post maravilhoso. Aí lá no blog da Métricas tem um banner para você poder ver um produto da Métricas dentro do site da própria Métricas. Eu tô lendo o blog, então a origem foi Instagram. Quando eu clico nesse banner do produto agora, a origem passa a ser banner. Quando eu converto nesse produto agora, A conversão conversão é banner. vai pro banner. e aí o Instagram aparece como conversão assistida. E no GA4 nem tem mais assistência nesse momento. Então, isso gera cagadas de sobrescrição. Não, na verdade, é Sobrescrever até mais. nas origens. Ele vai sobrescrever a referência Isso. com a sua própria URL. Isso, É só uma nossa. merda atrás da outra. É, tipo, vai dar cagada em outras métricas, E aí inclusive. tem gente que fala, mas não tem como eu saber os dados que eu perdi? Dado Chora. é igual tiro. Dado coletado é igual tiro dado, não tem volta. Não tem Usa a volta. tua frase direito, cara. Porra. E aí, só uma cagada extra dessa questão do evento aqui, que o Fio tava falando. Então, a maneira correta da gente medir o banner é através do tagamento de eventos. Mas qual cagada que tem que a galera também não sabe, cagada bônus aqui? Quando eu abro o relatório de eventos ali, né, e eu vejo a receita, por exemplo, aquela receita não é receita do evento, é receita que o evento participou. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você olha teu Google Analytics lá e você abre lá na parte de conversões, comércio eletrônico, visão geral, você vê que você tem 50 mil de receita. Quando você bater em eventos, você vai ver que tem 500 mil. Não tem 50. Por quê? Porque ele vai somar. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu taguei o banner, taguei o menu e taguei um vídeo. Eu, Gustavo, fiz uma compra. A compra foi de R$100, aqui vai dar 300. Porque vai sempre o banner, sempre o menu e sempre o vídeo. Eles não são exclusivos. Então, não é o último. Então, É um modelo linear. uma maneira errada ainda assim de, depois que você mensura o evento, uma maneira errada ainda assim de você medir o retorno sobre isso é fazer o quê?
É você olhar e falar assim, caraca, o banner que a gente botou na home trouxe 200 mil reais de receita. Como é que funciona? Não. A maneira correta de fazer isso é outra. É você entendendo o produto que estava estabelecido ali, você criando um segmento de quem clicou neste banner e fez uma compra daquele produto. Sim. Ninguém faz. E aí, inclusive, se você ouviu até agora e não sabe fazer, vai no meu Instagram, vai no Instagram do Luciano, vai no Instagram da Meta Casual e fala assim, MB, ensina a gente a mensurar essa porra correta. Quem sabe a gente dá uma moral pra vocês aí. Quem sabe? Boa? Então vamos lá, próxima cagada, hein? Eita, estamos chegando no finalmente aqui, hein? É cagada demais, meu Não, Deus. e Olha assim, aqui, esses ainda são tem- são os principais. ainda tem chance da gente fazer o cagadas 7.0, tá ligado? Pois é. Mas vamos lá, ó. Próximo aqui agora. Vou trazer essa pro Luciano. Que ele tá com um veneninho aqui assim, ó. Criou evento de clique no Tag Manager que mensura o clique em todos os elementos. Contextualiza o que é isso e o porquê que isso é cagada. Vamos lá. Não, respira. Senta direito. Vou. Pô. Ele tá, o veneno dele tá. Ele Vamos lá. tá dó lá, ele tá segurando. A gente fala aqui bastante sobre plano de mensuração. E aí o plano de mensuração, ele vai em cima daqueles mesmos pontos. Definir macro e micro conversão, definir nano conversão, entender quais são as tags que vão ser instaladas, fazer a documentação técnica e por aí vai. Logo, não pode. Vou tomar um raciocínio. Respira, cara. Retomando. Se você Estratégia do lote. Se eu criar um evento que vai mensurar todos os cliques do meu site, não faz o mínimo sentido, porque Respira. o dado por si só vai gerar uma ansiedade que não tem a mínima necessidade para o teu cliente. Vai gerar um volume absurdo. E vai gerar um volume absurdo de informação que vai ser coletado. E que ninguém vai usar pra nada. E que ninguém vai usar pra porra nenhuma. Então, toda vez que você monta um plano de mensuração e um dos eventos é mensurar todos os eventos, você parece a minha filha. Contextualiza por que vai ser lá. Metendo um caô, tipo, porra, não, eu vou limpar aqui o banheiro, eu vou, tipo, arrumar minha cama. E ela só joga o lençol por cima e foda-se. Sacou? Então, cara, não. Você, primeiro, tem que ter os seus eventos coletados em cima de insights que você pode gerar em cima dele. Normalmente, eventos vêm pra gente poder tirar dúvidas sobre o nosso negócio, sobre a usabilidade do nosso site. Então, se eu mensuro tudo, você não é um gênio da tecnologia. Beleza? Os seus pontos de análise, eles têm que ser em cima de uma hipótese, de algo que você está querendo provar. Se tudo é uma hipótese, tu tá fudido. E ó, e pra mostrar que até a filha do Luciano taguei direitinho, ela tem a lojinha que tá tudo tagueado certinho. Olha aí. Ontem eu tava tendo uma conversa com a Eloá sobre CAC. Acho que 9 anos. Cresce E ela já rápido, sai né? dessa merda, cresce rápido. E ela sabe que não deve fazer isso. Boa, respirou, cara? Tá aliviado? Tá. Boa, tá bom. Porque isso dói. Isso dói. né? Isso dói. E E infinito. pior que tem gente ensinando isso pros outros. Tem gente ensinando isso pros outros. E sabe o que é pior disso? O Gustavo fala sobre essa lance de ansiedade de dados. E é muito verdade, porque quando o cara tem Ouviu que ele muito deu dado. moral agora? Muito, Quando o cara tem. Ele gosta de você. Quando ele Sabia. tem muitos dados para analisar, no final das contas, esse cara não tá analisando nada. E ele abre o GA com uma ansiedade de que aquilo vai trazer respostas, ou até com a segurança. Ah, não, mas se der alguma merda, eu traqueei tudo. Não, cara, não. Pior de tudo, no GA4, traquear tudo, dependendo da situação, você tem limite. Cara, fudido. nossa senhora, pensa, eu vou trazer um Até cenário. não pensa, não. Só que Se você aqui não fala que eu Você criou num site, momento de frente com o Luciano. De boa. num blog, tá? Vai, abre seu Facilmente coração, cara. você tem 500 links. Fácil, linkagem Tagueou tudo, interna. estourou o GA4. Tagueou tudo, estourou GA4. Vamos pensar que você tenha um link no menu que defina cada posição ali do menu, tipo, quem somos, Prime, Analytics Summit, e por aí vai. Eu tenho um menu, beleza. Cada um desses vai ser uma categoria diferente. Eu já vi, ninguém me contou. Sabe, o cara traqueia tudo e não agrupa os elementos da maneira correta, que é pior ainda. Então ele coloca a variável click text como categoria. Cara, assim, Não. dentro do GA4, a gente tem um limite de nomes de evento. Sim. Então, cada vez que eu troco o nome do evento, ou crio mais um nome de evento, eu tô esbarrando cada vez mais. Então, se eu mensuro tudo, eu sou um idiota. Isso é um corte maravilhoso, time de conteúdo. Se eu mensuro tudo, sou um idiota. Inclusive com a capa escrito isso, tá? Por favor. Vou trazer uma outra agora que o Luciano abriu o coração. Pra você, Fio, depois a última Eu não pra preciso nem Marina. mais aqui. falar. A última pra você agora, Fio. Cagada que é
Eu acho legal você comentar sobre isso, porque cagada que você já viu, inclusive, Sim. as pessoas comentarem. Que é, por exemplo, criar configurações, implementações de GTM e esquecer de publicar. Sim, cara, eu conheço, tem amigos que já fizeram isso, não eu. Como que eles resolveram? Eles foram demitidos? Depois de uns 10 dias, alguém fala, pô, é aquele serviço que você publicou. Eu falei, tá lá implementado. Tá lá Você vai olhar, implementado. tá lá no Workspace parado. Nunca Explica pra publicou. galera esse rolê inteiro. Por que isso é uma cagada pra galera entender? É porque você esqueceu de publicar, então não tá valendo, não tá Sim, capturando nada. Porque no Tag Manager você pode publicar ali uma tag até por controle e, enfim, por segurança, você implementa uma tag, qualquer coisa, qualquer tipo de alteração que você faça lá, ela não vai para produção de fato antes que você publique. Então você pode simplesmente implementar uma tag, porventura, tipo, pô, vou esperar alguém validar, vou ver ali se o serviço vai voltar a funcionar, papapá, e não publicou. Enquanto você não publicou, ele só fica num ambiente de homologação, ele não funciona. E E aí isso- não tá coletando nada. Ó, eu te dou vários cenários em que isso acontece. Por Que exemplo, aconteceu com um amigo dele. amigo às vezes vai taguear uma landing page que vai entrar no ar na segunda-feira. Aí o cara faz todos os eventos na sexta e tá publicado. Fala pra equipe, ó, galera, tá tudo publicado. Só que ele não publicou porque a página não tá no ar, ele deixou pra publicar na segunda. Se na segunda ele não publicar, os eventos não funcionam. E a página já tá Não sei, coletando. no mês E seguinte, é mágico, quando né? você Quando for você olhar, não publica, ele não funciona, não funciona, mesmo. ele Não. vai aparecendo já. Por isso que é importante pra galera entender, ter uma rotina de após publicar, a gente entrar lá no Debug View. Revisar. Debug View, GA4 uma vai funcionalidade do GA4. Ou até do próprio GTM existia um modo de depuração também ali, Sim. que era pra gente poder executar isso que você acabou de configurar e ver que tá coletando, ver que tá certinho. Sim. Então você criou os eventos, abre no GA4 o modo Debug View e começa a executar esses eventos. No tempo real você vai ver essas informações sendo disparadas. Pô, Acabou. Tá quer ver uma funcionando. parada maneira que eu já vi assim também? Tipo, vou pausar tags de determinado serviço. O cara entra no GTM, pausa as tags e não publica. Então as Não, tags não adiantou continuam de nada. rodando. Continuou rodando. Ah. Isso acontece bastante. Boa, boa. Posso levantar uma cagada? Bônus, antes da minha última, vai lá. Bônus. Vou levantar cagada. essa. Eu não vou nem olhar pro fio, eu não vou Era olhar pra ser várias cagadas. Já virou um número muito maior, porque foram tendo bônus do bônus. Eu vou nem olhar pro fio pra vocês pegarem a reação dele. Foi aquele amigo? Criar GTM de homologação. Ah, não. Esse aí não é amigo, não. Explica isso. Essa é a redundância da redundância, né? Porque Mas como eu explica. estava dizendo, tipo, o GTM, ele tem dentro dele um controle de versão próprio. Tipo, você consegue criar um workspace e até dentro do container default dele, o padrão. Só pra tentar contextualizar pra galera. Imagina que você tem a versão 1. Aí o Fio agora publicou, configurou, mexeu lá, fez a versão 2. Quando ele vê a versão 2 é cagada, ele pode fazer o que a gente chama de rollback, voltar à versão 1. Sim, É, sim. E ainda assim, ainda Mas que você antes- não antes publique, disso- ele fica num ambiente de homologação ali. Se você não publicar, você trabalha à vontade sem afetar nada. Exatamente. Então, por isso que não faz sentido Ter 2 GTMs. ter dois GTMs, um para homologação e outro para produção. Primeiro que, se ambiente de tecnologia que tem homologação já não consegue estar 100% Já é difícil. atualizado com o de produção, e aí, só para poder contextualizar, dentro do Google Tag Manager ele tem as fases de estágio. Então, quando você está alterando alguma coisa, ele está no momento de implementação. Quando você publica aquilo, ele está indo para produção. O que é produção? É o que o seu usuário, quando carregar a página, vai ver. Então, o Google Tag Manager dá um recurso para a gente que é você conseguir testar as suas tags somente na sua máquina, sem afetar o que o usuário está utilizando. Ou Sim. seja, o ambiente de homologação. Nada mais. Nada mais. Sim. E aí, porventura, isso é legal porque eu fiz ontem. O cara, tipo, pô, tem um ambiente de homologação ou de produção e eu não quero contabilizar aqueles dados do ambiente de homologação no meu GA, por exemplo. Você pode, por exemplo, pegar uma variável já integrada no GTM chamada page host name e adicionar isso no seu acionador. Tipo, aquele evento só vai contabilizar se a URL for www.produção.com.br. Pronto, acabou. Exatamente. E aí é até maneiro porque o Aulas, GA4 meio cria. que traz um pouco dessa solução que ele consegue filtrar. Tem o GA Debug, que você consegue Ou você passar como exclui aquilo no parâmetro. GA também, né? Não, é porque no GA, se você passar um evento com um determinado parâmetro, ele automaticamente não insere aqueles dados nos relatórios. sim. Você consegue ver dentro do Debug View, mas ele não é inserido dentro Sim. dos relatórios. Beleza? Sim. Você Boa. consegue filtrar esses dados. Última cagada agora, que é uma cagada que acontece pra caralho. E é uma cagada que eu fico com pena das pessoas, porque as pessoas não sabem disso e quando vem fazem, hã? Mas como assim? E é uma cagada que é, mais uma vez, uma coisa idiota do Google Analytics, tá? E aí tô falando do Google Analytics antigo, que a gente acaba chamando o Google Analytics antigo de Universal, né? Então esse Google Analytics antigo, para a gente poder ter aquilo que as pessoas chamam de funil de conversão, que é as etapas que a pessoa executa no nosso site até converter, ela não é
uma configuração que já vem pro padrão, nem um relatório que já vem pro padrão. A gente, primeiramente, precisa configurar o que a gente chama de meta. E essa meta que a gente precisa configurar é a meta de, sei lá, a pessoa clicou no evento tal, ou qualquer coisa do tipo. Porém, para a gente poder criar um funil de meta, a meta tem que ser meta do tipo destino. Então, só vai contabilizar a meta quando a pessoa chegar na página XYZ que você determinou. E aí, é opcional você configurar as etapas do funil. E aí você consegue configurar as etapas do funil, que nada mais são do que as páginas do seu site que o consumidor vai executando até chegar naquela última que você determinou, que é a Thank You Page, XYZ da vida. Show até aí. Qual o problema? Imagina que um site aqui de um amigo meu chamado Paixão nas 4 Linhas. Esse cara, ele vai lá e fala assim hoje, e fala, eu quero criar um funil de conversão. E o site do cara já existe há mais de um ano e pouco já, tá lá coletando dados, beleza? Inclusive, é uma boa perguntar para ele depois se ele já tá usando o GA4. E aí, ele tá mais de um ano e meio coletando dados. Não, porque a plataforma dele não dá. Vamos supor que ele já tá mais de um ano e meio coletando dados ali. Boa. Aí hoje ele fala, cacete, vou criar o relatório de funil multicanal. Vou criar o relatório de funil de conversão. Ele entra lá, cria a conversão de chegou na URL Order Placed da vida, vou criar as etapas da Play. Aí ele fala, beleza, agora deixa eu pegar esse histórico de 6 meses. Nada é retroativo, né? Tem... No Universo Analytics Só nada que é é tudo retroativo. por página, isso que é idiota. Porque, primeiro, Porque é o uma dado tá cagada. coletado lá, né? É uma É um cagada dado que que a tá galera. coletado. É uma cagada que a galera comete. Por quê? Porque a galera cria e quer ver pra trás, não tem, só tem no momento que você criou pra frente. Porém, é uma cagada do próprio Google Analytics. Sim. Por quê? Porque é baseado nas páginas que já estão naquele relatório ali. Porra! Sim. Né? Mas É, é uma porque ela é cagada. é uma processada cagada. de uma forma burra, né? Então, ao invés dele coletar o dado e processar depois, ele É porque processa. Isso com durante o um funil. tempo era um recurso do 360, né? É. E você podia criar um funil em cima de carregamento de página, de evento, o que fosse, e aí ele ia preenchendo lá. Era um funil de. Era um relatório personalizado de funil que você tinha Sim. isso lá dentro. Eu não vou nem dizer que, Eu é uma acho que existe solução pra isso, porque pra mim a solução pra isso é usar o Google Analytics 4, porque o Com funil lá certeza. funciona muito melhor, né? E é baseado em evento. Exatamente. Você tem milhares de opções de você mesmo montar seu E funil ali como e ir ajustando porque... Pode jogar, o usuário deu como uma já- cambalhota pro lado, 2 tiros pra Exato. cima. desde que se mensure. Exatamente. Se você mensura o evento, acho que a parte boa que a Marina pode comentar aqui para a gente finalizar se eu faço o mesmo comportamento que a gente falou aqui do GA antigo para o GA novo, que é o 4, e eu crio um funil, como esse funil é baseado nos eventos, eu consigo olhar retroativo desde que seja o retroativo de que você tenha configurado o evento e ele seja um evento que esteja Lembrando mensurado. que a própria visualização de página no GA4 é um evento, não é só É. evento, é uma Exato. interação. A questão do GA4 é que como a gente agora é tudo por evento, né? E a gente tem o relatório explorar, acaba ficando muito mais fácil pra Sim. gente, porque a gente chega lá e a gente cria o relatório que a gente quer e a gente pode colocar o período que a gente E quer tem uma para porrada de aquela templates análise. também. Tem né? uma Então, porrada de template. O próprio template de funil. De funil, exato. Porque antigamente o funil era engessado, né? A Sim. gente não tinha muito como mexer nele. Só se você tinha o 360 ou o e-commerce de e-commerce avançado, mas que mesmo assim não atendia 100%, né? Que Sim. já é o GA4. Boa. Então você ainda consegue ali ir adaptando as etapas do seu carrinho, você consegue ir adaptando as etapas do seu site e você consegue fazer um funil que tô só dando um exemplo, gente, não Tá. recomendo. Mas você pode fazer funil desde a primeira página do seu site até a última página. Então você tem ali. Cada um com a sua loucura. Exato. Não faça isso. Não faça, só Dá um pra exemplo. fazer. Cada um com sua loucura. Boa. E é aquilo só para pontuar que o Gustavo falou. Se você está montando um funil no GA4 mesmo, você configurou seus eventos de ontem e você já quer os dados do seu funil de semana passada, Não e, vai meu ter, a querido, partir do não momento vai que você ter. configurou pra frente. Mas a parte boa é que, vamos, sei lá, janeiro você configurou. Agora que você tá ouvindo esse podcast é outubro. Você pega outubro e fala, caraca, eu quero ver esse funil desde janeiro. Se desde janeiro esse evento tá configurado e coletando E dados, o de lance novo, da a gente retenção volta tiver configurado pro plano também, de né? mensuração. Exato. Se você Tem que tiver ter o- tentado e definido o que você precisa traquear lá na frente, até você esquecendo de pensar em funil, que eu não sei nem o que você tá, tipo, pensando da vida, sabe? de não analisar a jornada do teu usuário, você ainda assim, se você tiver os eventos coletados, você consegue medir E tudo. bota pra coletar lá nos 14 meses. pelo lembrando, amor de se Deus. você alterou a retenção de dados, que por padrão é 2 para 14 no GA4. Se for 2, perdeu. Já era, não consegue, já só consegue era. ver 2 meses. Aulas em cria. Aulas Demais. Uau! ainda. Que isso, Phil. Ruf, muito obrigado por participar aqui, meu De irmão. nada, cara. Aquele amigo meu fica satisfeito. Jamais ele vai cometer esses erros novamente. Boa. Vamos Muito botar ele para obrigado. ouvir. Marina Brown, muito obrigado pela sua reestreia no nosso podcast. Muito aqui. obrigada por me aceitarem de volta aqui, gente. Boa, muito thanks. Luciano,
fomos mais um aqui, Supremo Senhor Caiu, mais um podcast falando de cagadas que, na realidade, isso aqui foi uma aula, né? Foi uma aula, aulas, cria. Aulas. Você que ouviu e assistiu a gente até aqui, muitíssimo obrigado. Se tá no YouTube, dê like e inscreva-se. Se tá no Spotify, não esquece de dar 5 estrelas e manda, divulga isso pros seus coleguinhas. Essas cagadas aqui, esse episódio, por exemplo, é um episódio que vai ajudar muita gente que tá começando, gente que já tá no mercado. No mínimo, as pessoas vão concordar com algumas cagadas que talvez já cometeram, vão rir e vão entender maneiras diferentes de pensar e resolver essa cagada. Ou pessoas que estão começando agora vão ter um grande atalho de pensar erros que pessoas mais experientes, que têm anos de experiência sobre isso, já cometeram e que talvez outras pessoas não precisem cometer. Ajude o coleguinha como ajude a Emétricas Bosta. Lembrando que tem cupom de desconto pro Coffee Mais e tem link do Summit também para se você Boa. ainda não é assinante do Prime, comprar lá seu Muito ingresso. forte. Inclusive Boa. vai E ter muito um papo desse parecido no Isso aí, Summit de também. cagada de Tag Manager. Boa. E muito do que a gente falou aqui, modelo de atribuição, outras coisas, o time de conteúdo já anotou tudo ali no notebook, eu espero que sim, inclusive, para Ah, deixar tá tudo aqui digitando, na né? descrição. Digitando um fire ali. Para deixar tudo aqui na descrição para vocês, beleza? E claramente tagueado, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, valeu!